Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 25 de setembro, também conhecido aí como Dia Mundial do Combate à Polidicotomia. Sabia que hoje é o Dia Mundial de Combate à Polidicotomia? E o que é isso? É quando a pessoa tem mais dedo do que devia. A pessoa tem mais de 10 dedos. E por que foi escolhido o dia 25 de setembro especificamente? Porque é o dia do aniversário da Daniela Ciccarelli, ex-esposa do Ronaldo Fenômeno. Ronaldo, brilha muito do Corinthians. E foi escolhido então porque ela é a pessoa com dicotomia mais... polidicotomia, né? Mais célebre, né? Do mundo. Então a gente escolheu... A gente não, que eu não tenho, né? Deus me livre. Inclusive, esse Deus me livre já é para vocês entenderem o que é... na verdade, não é o combate à polidicotomia, porque a pessoa nasce assim, não tem como combater, né? Na verdade, tem umas pesquisas que mostram que se a mãe comer muita bala fine durante a gravidez, a criança tem mais chance de nascer com 11 dedos ou mais. Mas essas pesquisas são ainda preliminares, estão aí tentando buscar mais provas, né, disso, mas por enquanto é só uma suspeita da galera. Eu sou muito envolvido, né, porque eu sou engajado em várias causas, como vocês, meus ouvintes, já devem ter percebido. E aí foi escolhido o aniversário da Ciccarelli, e eu falei aquele Deus me livre de propósito. Por quê? Porque a ideia do dia 25 de setembro é justamente acabar com o preconceito. Então eu tô aqui em nome de todos os poliditocomos aqui do mundo, né, que sofrem esse preconceito, principalmente em manicure e pedicure, que a pedicure, ela não cobra por dedo, certo? Certo, mas você sabia que quando vai alguém lá com mais dedo, eles querem cobrar mais? Isso é preconceito, isso é polidicotomia, fobia, entendeu? Então a gente tá aqui para lutar. Então quando você vê alguém, eu sei que é difícil você não expressar uma certa reação de espanto, mas o certo a se fazer é você acolher aquela pessoa, entendeu? Ela não teve culpa que a mãe dela comeu muita bala fine durante a gravidez, entendeu? A mãe também não tem culpa porque não sabia. Então tenha mais respeito, tá bom? O nosso lema, quer dizer, o lema deles, né, nós não somos nota 10, nós somos nota 11 ou mais. Olha que impressionante isso, né? Uma clara relação aí ao dedo ou os dedos a mais, né, que as pessoas têm. Tá bom? Então, que idiotice, né? Mas enfim, vamos falar de show, que é pra isso que nós tá aqui, que é pra falar de show. E eu queria falar o seguinte: eu fiz o meu show número 450 e pouco, e foi lá em Vinhedo, num container. Na verdade não é bem um container, a gente fez do lado de fora do container. O container é o bar, aí do lado de fora tem uma cobertura assim, e nós fez o show lá. E foi engraçado, hein, mano, porque a outra vez que nós fez show lá, nós achou que ia ser muito ruim, porque chegou lá, o som tava ruim, tava com eco. Pô, nós fez show com eco, viado, acredita? Mano, mó eco assim, ó, nós não conseguia Mano, não dá pra prestar atenção direito no que você tava falando, porque você falava e você ouvia no eco. Imagina, você falava lá, eu tava vindo pra cá, entendeu? Era muito difícil, pô. Aí nós achou que ia ser ruim. Aí, mano, pro André e pro Charles, realmente, foi bem ruim. O André e o Charles penaram lá nesse dia aí. Faz bastante tempo. Uns 3, 8, sei lá, bastante meses aí pra trás. Teve esse show lá. E aí agora teve de novo. E engraçado que no dia anterior, eu falei pro Gilbert, falei, vai ser aquele som de novo? Desculpa, deu uma rotadinha aqui no seu ouvido. Aí o Gilbert falou assim, não, agora eu peguei um som top. Então vai ser um som bacana, show de bola. Eu falei, beleza, então. Aí nós chegou lá, o som tava lá já, né? A mesa fudida, vários canais, eu liguei meu violão, passei o som do violão, o som da hora. Beleza, aí começou, parecia uma caixa de abelha o som. Mano, começou... Pensa num som que não tinha médio e nem grave, só tinha agudo, malandro. Parecia que tava falando numa corneta D250 da Selenium, sabe? Parecia que era isso que nós estava lá na corneta D250 da Selenium. Você, quem é vida louca dos carros rebaixados, tá ligado do que eu tô falando, né? Então, aí parecia
essa corneta, imagina, você fazendo um show de stand-up numa corneta D250. É isso que aconteceu. Não tinha subwoofer, não tinha woofer, só tinha o agudo ali, né, das cornetas. Não tinha um tweeter, só tinha corneta. Nós fez o show, parecia que tava vendendo ovo, viado. Mas aí o show foi bom, por quê? Na verdade, ele tava meio ruim pra nós que tava lá atrás. Pra quem tava na frente ali, tava bom até. Até melhor o show ter agudo e não ter grave do que ter só grave e ficar fazendo, sabe? Então, no fim das contas, foi bom. E o André, eu até falei, mano, você já se fudeu da outra vez e você vai de novo. Porque, tipo, eu ainda fui convidado, né? O André não, ele se convidou pra ir. E ele foi, e adivinha, dessa vez, André deitou. Então o show foi bem bacana. E da outra vez eu fui e fiquei interagindo. Aí dessa vez, vai vendo a dificuldade. Tem um cara que eu queria falar dele aqui, chamado Paulo Torres. Paulo Torres, ele começou, acho que um pouquinho depois que eu comecei ainda. E ele, mano, pra você ter uma ideia do nível de open, não open de open mic, open de opener, sabe? De abrir show. O Paulo Torres é nada mais, nada menos que o opener oficial do Afonso Padilha. Conhece um tal de Afonso Padilha? Pois é, o Paulo Torres viaja com o Afonso Padilha fazendo show e esse cara era convidado lá também. Aí, que nós chegou lá, uma curiosidade sobre o Paulo Torres, ele é muito bom e ele já era muito bom desde o começo. Eu lembro bem no comecinho assim, ele tava começando a fazer e a gente também já tinha, tipo, sei lá, 1 ano. E aí o Leonardo Vidoni tinha uma noite de comédia stand-up lá no Santo Botequim, lá em São Caetano. E aí a gente viu o Paulo, acho que em algum lugar, e chamou pra essa noite. Minha mina tava lá no dia. E aí a minha mina falou assim, você devia fazer uma lista no seu Instagram e salvar pessoas que você pode convidar pro show quando você for produzir. E o Paulo Torres é um desses. Porque esse moleque é bom, hein, mano? Ele tava bem começando, eu já tinha essa percepção. Não é à toa que ele tá abrindo pro Afonso, tá ligado? O moleque é embaçado, hein? Aí vai vendo, nós tava lá, o show tava rolando legal. E aí foi montar a ordem, não tava rolando ainda, né? A gente tava lá, aí foi montar a ordem. Aí como eu levei o violão, o Gilbert falou assim pro Paulo, falou, e aí, quer fechar? O Diogo trouxe o violão, você quer fechar? Aí o Paulo falou assim, eu prefiro ir antes, mano, do violão. Aí falou, então beleza, então você fecha. Falou pra eu fechar. Tá ligado? Aí eu falei, beleza, né? Fazer o quê? Mano, e aí o Paulo Torres deu uma sapatada. Que eu falei, eu não consegui ir com as minhas piadinhas depois disso. Mano, ele é muito bom, pô. O Paulo Torres é muito bom, mano. De verdade. Aí eu peguei, falei pro Gilbert, Paulo Torres no palco, eu falei pro Gilbert, mano, não entra lá e só me chama não, viu? Faz uns minutos lá pra dar uma acalmada na plateia. E eu esqueci de falar pro Gilbert, tipo assim, e não vai ficar competitivo e meter o texto, porque o Gilbert tem um texto, tem vários textos do Gilbert que é muito bom, mas tem um do Uber, que, mano, esse, ele mano, é diferente, o bagulho é louco, hein? E aí entrar depois do Gilbert, depois desse texto, ia ser ruim também. E eu não falei isso pra ele. Aí depois que o Gilbert voltou, eu falei, mano, você quer ver o que o Gilbert vai pensar assim, você não queria ir depois do Paulo? Você vai ver o que eu vou fazer aqui, ó. E aí eu falei, puta, agora eu vou entrar depois do Gilbert, me fodi. Mas não, o Gilbert realmente ele fez um texto mais tranquilo, ficou de boa, assim, ele fez até show sentado, que ele não é de fazer. Então realmente ele deu, tipo, ele não esfriou a plateia, não é isso que eu tô falando. Mas ele deu uma acalmada nos ânimos, tá ligado? Pra não ficar tão diferente a reação do Paulo pra mim. E aí eu entrei e aí eu comecei a interagir. Aí eu ouvi o áudio, mano, acho que eu fiquei uns 7 minutos interagindo, zoando uma véia que tinha lá. A véia que, inclusive, da outra vez eu também fiquei zoando ela e não lembrava que era a mesma véia. A véia é... E aí que entra o que eu queria dizer desse podcast, desse episódio. Eu tenho uma coisa com Vinhedo, tipo assim, eu faço isso em outros lugares, mas em Vinhedo eu acerto muito, assim. Porque teve uma vez em show de Vinhedo que eu desrespeitei um professor. Que eu falei, tem professor aí? O cara levantou, eu falei, professor de que? Ele falou de inglês. Eu falei, então não é professor de porra nenhuma, não sei o que, dá aula onde? Na Física. Eu falei, que bosta. Aí o Thiago falou, a Física é patrocinadora do show. Eu falei, ixi Maria. Beleza, passou outro dia, tô lá em outro show, em outro bar. Aí eu falei, você aí, casado há quanto tempo? Nem transa mais, bababá, sabe? Mano, piada simples, piada clichê. O cara ficou meio incomodado porque ele tava com os filhos. Depois, Thiago, sabe aquele cara que você falou que foi incomodado? Eu falei, sei.
Não ficou tão incomodado assim, né? Falou, ficou assim. Ficou bravo e ele é o dono da hamburgueria não sei o que patrocina nós. Eu falei, não é possível, né? Vou parar de falar com as pessoas. Aí nesse fui lá e zoei uma mulher. No meio que eu tava falando, falei, você veio com seu filho? Aí ela falou, meu filho é o dono aqui. Eu falei, já era, hein? Não é possível que eu acertei de novo. Vou parar de falar com a senhora, vou falar com esse caminhoneiro. Aí peguei um caminhoneiro pra Cristo. E tome-lhe piadas com o caminhoneiro. Não sei o que. Foi engraçado, eu vou até repetir aqui. Eu falei pro caminhoneiro, pra mulher do caminhoneiro, né? Eu ia fazer a música do polvo, que é um brinquedo sexual, né? Aí eu falei, casada há quanto tempo? Ela falou, 39 anos. Aí eu falei, você já comprou algum brinquedo sexual pra você ter relação? Ela falou, eu não preciso. Aí eu falei, olha, e isso que é caminhoneiro, hein? Tem pelo menos mais 2 famílias. Será que as outras esposas têm? Você não lembra o que eu falei, mas na hora foi engraçado. Agora parece que não foi, mas foi engraçado. Aí beleza, falei com o caminhoneiro. No final, fui cumprimentar as pessoas. O caminhoneiro era pai da dona, entendeu? O bar era de um casal. Tinha um dono e uma dona que são casados. Eu zoei a véia, que era mãe do dono. Depois zoei o véio, que era pai da dona. Então, mais uma vez, Vinhedo não decepciona. Meu Deus do céu. Vinhedo não, desculpa. O tempo inteiro eu tô falando Vinhedo, mas é Itupeva. E aí, mais uma vez, né? Mas da outra vez eu tinha já falado com essa senhora e a dona pediu pra eu voltar. Porque tinha sido legal. Mesmo sendo o som com eco, eu interagi e foi legal. E aí ela gostou e me chamou de volta. E aí eu repeti, né? Então eu falei, já que ela gosta, então eu vou... não acredito, mano. Eu não acredito que a porra... Pô, tomar no cu, cara. Vai te fuder, mano. Que raiva. Não sei se parou de gravar, eu acho que sim. Tô me ligando de telemarketing, você acredita, mano? Vai te lascar, mano. Eu no meio do episódio, o episódio tava ficando legal aqui. Já era, vou fazer um 2 em 1 na volta e foda-se. Peraí, continuou? Será que continuou gravando tudo? Se teve uma interrupção aí é porque alguém me ligou, telemarketing, meu telefone deve ser pra falar com a Camila, aquela vaca da Camila. Mas enfim, eu tava falando que a véia gostou, mas eu não sei agora se gravou ou não, eu vou mudar de assunto. Eu vou falar o seguinte, existe Não, vou fazer o seguinte, vou deixar vocês com sabor de quero mais, vou dividir em 2. Eu ia fazer um episódio meio que um indo e um voltando, que eu tô indo pra um show agora, aqui o show 457, eu acho, sei lá. Mas eu vou parar por aqui, não vou falar nada do que eu falaria. E a gente volta aí no próximo, que é na volta. Eu tô indo pro show, porque nesse que eu fui, minha mina foi junto, eu não consigo gravar, né? Aí hoje eu tô indo sozinho, e na volta eu gravo falando do próximo show, e aí eu comento as coisas que eu queria comentar. Então eu vou terminar por aqui, tá bom? Desculpa aí por esse episódio, se você tá chegando agora, dê uma chance, ouça o próximo. O próximo eu prometo que vai ser melhor que esse. Eu vou fazer isso em todos os podcasts, vou prometer que o próximo vai ser melhor, porque a hora certa, a hora erra, mas eu tento me esforçar para que sempre o próximo seja melhor que o anterior. Inclusive eu faço isso com quase tudo na minha vida, tá bom? Olha que bonitinho, você achou que eu ia terminar sem nenhuma filosofia van e barata, né? Então é isso. Olha, Bebe Mudanças, tem um caminhão aqui que chama Bebe Mudanças. Será que é bebê? Não sei o que é pior, o cara, um bebê que faz mudança ou um cara que bebe e faz mudança? Eu não sei, caminhoneiro, eu tô na dúvida, viu? Se você for uma criança dirigindo um caminhão, é ruim, mas se for um bêbado, é tão ruim quanto. Então é isso, né? Nada de armas, use camisinha e volta no próximo. E ouça em 1.5. É nóis, até a próxima. Tchau, tchau. Já tem mais, hein? Vai ter um hoje voltando aqui. Beleza? Fechou. É nóis.